Vamos aqui para o enunciado da questão. Resolva as equações do segundo grau usando a soma e o produto das raízes. Então, só para lembrar, a estrutura de uma equação do segundo grau completa é a seguinte. Coeficiente A, que vai multiplicar o x ao quadrado, mais o coeficiente B, que vai multiplicar o x, ou seja, o x elevado a 1, mais o C, que é o coeficiente conhecido como termo independente, pois ele não tem a presença do x, igual a zero. Portanto, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é a estrutura da equação de segundo grau completa. E para determinar a soma das raízes de uma equação de segundo grau, podemos fazer a seguinte estrutura. x1 mais x2, ou seja, representando a soma das raízes. Para obter esse resultado, basta você pegar o oposto do coeficiente b e dividir pelo a. Agora vamos fazer a estrutura da multiplicação das raízes, ou seja, do produto delas. x1 vezes x2. Para obter o resultado dessa multiplicação, você vai precisar do coeficiente c e dividir pelo coeficiente a. Pronto, com base nessas informações, vamos agora determinar as raízes. Então, vamos fazer aqui o item A, onde temos x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Onde o A aqui vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 6. Então, vamos fazer aqui a estrutura da soma. Ou seja, daqui a pouco vamos colocar dois números aqui dentro, cuja soma tem que dar o resultado do oposto do B dividido pelo A. O B aqui vale menos 5, então seu oposto é 5 positivo. Então o B a gente sempre pega o valor dele com sinal contrário, certo? E aí esse 5 nós iremos dividir pelo A, que é 1. Então 5 dividido para 1 dá 5. Portanto, a soma das raízes tem que dar igual a 5. Agora vamos aqui para a estrutura da multiplicação. O valor dessa multiplicação tem que ser o valor do C dividido pelo A. O C vale 6, o A vale 1, então 6 dividido por 1 dá 6. Agora vamos iniciar aqui pela multiplicação, pensando em dois números que multiplicando dê 6. Então vamos pensar aqui no 2 e no 3. Ora, 2 vezes 3 dá 6. Deu certinho. Agora vamos colocar esse 2 e esse 3 na parte aqui de cima da soma. Somar 2 com 3 dá 5. Também deu certinho. Isso significa que já encontramos as raízes, ou seja, x1 vai valer 2 e o x2 vai valer 3. Agora vamos para o item B. Vamos fazer a estrutura da soma. Nós já sabemos que o resultado dessa soma tem que ser o oposto do B dividido pelo A. Então, o A aqui vale 1. O B aqui também vale 1. E o C vale menos 12. Então, o oposto do B, como o B aqui é mais 1, o oposto seria menos 1. E menos 1 dividido pelo A, que é 1, então menos 1 dividido por 1 vai dar menos 1. Agora vamos para a estrutura da multiplicação, onde o resultado tem que ser o valor do C dividido pelo A. O C vale menos 12 e o A vale 1. Menos 12 dividido para 1 dá menos 12. Iniciando pela multiplicação, vamos pensar em dois números que multiplicados dê menos 12. Vamos pensar aqui no 3 e no 4.
3 vezes 4 dá 12. Só que não queremos 12 positivo, queremos 12 negativo. Então, um desses dois aqui terá que ser negativo. E vamos obter essa resposta aqui na parte de cima da soma das raízes. Vamos repetir aqui o 3 e vamos repetir aqui o 4. Observe que, do jeito que está, ou seja, fazendo a soma de 3 positivo com 4 positivo, daria 7 positivo. Só que a resposta é menos 1. Isso significa que um dos dois tem que ser negativo. E nesse caso, se você observar, a resposta é menos 1, ou seja, está sobrando um valor negativo. Isso significa que a quantidade maior é negativa. Então, o 4, que é a quantidade maior, tem que ser negativo. Então, boto o menos aqui e aqui embaixo também. E agora vamos verificar as contas novamente. Somando um número positivo com um número negativo, temos que subtrair e conservar o sinal da quantidade maior. Então, 4, tirando 3, sobra 1. E como a quantidade maior é negativa, fica menos 1. Agora vamos para a multiplicação. Multiplicar um número positivo por um número negativo dá negativo. E 3 vezes 4 dá 12. Portanto, como está batendo com as respostas, temos aqui as raízes. x1 igual a 3 e x2 igual a menos 4. Agora vamos para o item C. Vamos fazer aqui a estrutura da soma. Vamos pegar o oposto do B e dividir pelo A. O oposto do B aqui seria 3 positivo, dividido aqui pelo A, que é 1. Então fica 3 dividido para 1, que dá 3. Vamos agora para a multiplicação. A multiplicação é o valor do C dividido pelo A. Então, menos 4 dividido para 1 dá menos 4. Agora, iniciando aqui pela multiplicação, vamos pensar em dois números que multiplicados dê menos 4. Então, vamos pensar aqui no 1 e no 4. 1 vezes 4 dá 4, só que não queremos 4 positivos e sim negativo. Então, um desses dois tem que ser negativo. Vamos obter a resposta aqui em cima. Então, vamos colocar aqui o 1 e o 4 aqui. Observe que da forma como está, o 1 positivo e o 4 positivo, temos que somar. 4 mais 1, 5. Só que não queremos 5, queremos 3. Então, um dos dois tem que ser negativo para poder haver a subtração. E como a resposta é positiva, isso significa que a maior quantidade é positiva e a menor tem que ser negativa. Então, vamos botar o menos aqui para o 1 aqui de cima e também aqui para o de baixo. E vamos verificar se as contas agora estão dando certo. Somar o número negativo com o número positivo tem que ser uma subtração e conservar o sinal da quantidade maior. Então, 4 tirando 1, sobra 3. E como 4 é positivo, então sobra 3 positivo. Na multiplicação de um número negativo por um número positivo, o resultado dá negativo. E 1 vezes 4 dá 4. E as respostas estão batendo, portanto, x1 vai ser igual a menos 1. E o x2 vai ser igual a 4. Agora vamos para o item D. Então vamos fazer aqui a estrutura da soma. E essa soma dessas raízes tem que dar o oposto do B dividido pelo A. O A aqui vale 1. Então, como o 3 aqui está positivo, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 3 dividido para 1, que vai dar menos 3. Agora vamos para a multiplicação. Na multiplicação, temos que pegar o valor do C e dividir pelo valor do A. Então, 2 dividido para 1 dá 2. Agora vamos pensar em dois números que multiplicado dê 2. Então, vou pensar aqui no 1 vezes 2, que dá 2 certinho. Beleza. Vamos jogar esse 1 e esse 2 aqui para cima. Agora, do jeito que está, se eu somar um positivo com 2 positivo, vai dar 3 positivo. Só que queremos 3 negativo. Então, para poder dar 3 negativo,
Tanto esse 1 como esse 2 tem que ser negativo, pois quando eu somo dois números negativos, eu somo e conservo o sinal, ou seja, 1 mais 2 dá 3 e repete o sinal de menos. Beleza, está batendo. Aí esse menos que eu coloquei no 1 e no 2 de cima, eu também tenho que colocar nos de baixo, tem que alterar. E aí eu sei que se eu multiplicar dois números negativos, o resultado fica positivo. E 1 vezes 2 dá 2. Portanto, agora está certinho, dando certo tanto para a multiplicação como para a soma. Portanto, x1 vai ser igual a menos 1 e o x2 vai ser igual a menos 2.